Graça e paz. Bom dia. Hoje eu queria, com muito temor, mas também com muita ousadia, convidar os irmãos para fazer um exercício de reflexão, mas talvez até de algumas questões que ressignifiquem algumas coisas sobre a palavra. Existem algumas coisas nas nossas vidas que durante as nossas vidas, elas vão se tornando mais profundas. E, se a gente não prestar muita atenção, a gente acha que mudou o significado. Mas, na verdade, não muda o significado. Só se torna mais profundo. Por exemplo, a comida, o alimento, quando você é bebê, ele tem um significado simples e único, objetivo, direto, assertivo. Qual é? Matar a fome. Então, um bebê, principalmente ainda recém-nascido, a única função do alimento para ele é que a fome dele seja saciada. Então, ele não vai se importar com o que está acontecendo e nem com a qualidade do alimento, mas ele quer que a fome dele seja saciada. Quando nós começamos a crescer, a comida, então, passa a ter um sentido de prazer também. Então, não é só saciar a fome, mas é também comer a comida que você gosta. Se for igual a mim, doce. Então, está ligado a um prazer imediato também. Não é só mais matar a fome, mas além de matar a fome, também trazer um prazer. Então, você percebe? Não é que mudou o significado, mas aprofundou o significado. Ontem nós saímos com as crianças e eles disseram estar com fome. Ontem à noite nós fomos comer uma coisa. E eles não perguntaram aonde nós iríamos, mas se poderiam comer sobremesa. Porque eles estão agora começando a mudar o significado da comida para eles. Agora tem a ver com prazer também. E aí lá onde nós estávamos, eles escolheram cada um a sua sobremesa e comeram lá a sua sobremesa. E era bem diferente uma da outra, mas ambas tinham chocolate. Então, para eles foi uma maravilha. Mateus ficou todo sujo de chocolate e a Elisa derrubou tudo nele, o chocolate. Quando nós começamos a crescer um pouquinho mais, nós vamos entender que agora a comida também é um ambiente de comunhão. Então não é só matar a fome, nem só o que dá prazer, mas agora também é um motivo da gente poder chamar outras pessoas para estar com a gente. E aí a gente inventa datas comemorativas para isso. E crente gosta disso, né? Nós estávamos falando no serviço lá no casamento de um dos meninos, que a mulher lá ele contratou um carrinho de churros no casamento dele, e ele falou que era para 200 pessoas, e ele falou, olha, vai ser crente, pensa bem o valor que você vai cobrar. Foram 4 horas de churros, queridos, ininterruptas. A galera era o tempo todo lá, pegando churros, é um negócio, estava muito bom aquele churros. Então, você percebe que a comida vai tomando rumos mais profundos. Começa sendo só para saciar a fome, depois prazer, depois comunhão. Depois, ela começa também a ser para marcar datas importantes. Para você se separar de tudo que você viveu e ter um tempo de comunhão, você e mais alguma pessoa. Por exemplo, no namoro, casamento, os jantares aí que se faz. Pelo menos uma vez por ano aí, você vai jantar com a sua esposa, ou com seu namorado, sua namorada.
E agora você está ressignificando mais uma vez. Amém? Você percebe? Vamos se aprofundando nisso. Então a palavra do Senhor também é assim. Nós vamos amadurecendo, crescendo, e ela vai se tornando para nós mais profunda. Ela não perde o significado primeiro, que nós somos carentes da salvação, que caminhávamos para o inferno, que caminhávamos para o abismo, e o Senhor nos resgatou dessa vida. Isso aqui nós já entendemos. Agora nós estamos caminhando para uma profundidade maior. Eu não estou mais lá atrás, buscando ser salvo. Então a palavra de Deus não está ligada mais para mim para a salvação. Eu gosto de pregar assim para culto com bastante, com pouca gente, e todo mundo aqui crente já, bastante vacinado, que é mais gostoso para mim, sabe? Dá para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Porque agora nós não estamos aqui mais desgarrados como ovelhas. A gente está o que agora? Eu já estou salvo. Você crê que vai para o céu, não crê? Amém? Bonê, tudo bem? Paz. Você crê nisso, né? Então nós já não estamos procurando mais salvação. Já foi salvo. Amém? Então a palavra não tem mais para nós sentido como quem busca salvação. Porque nós fomos salvos agora para poder morrer tranquilo. Não tem mais medo da morte. O nosso Senhor já venceu ela. Então fomos salvos para morrer em paz. Amém? A gente já leu o final do livro, né? Não foi isso? A gente já não leu o Apocalipse? A vitória já é nossa. Estamos tranquilos agora. Então nós estamos caminhando agora como quem está se aprofundando na palavra. E agora não perdeu o significado primeiro, mas estamos nos aprofundando nisso daí. Então hoje eu queria, de forma breve, mas profunda no máximo possível, que a gente se aprofundasse um pouco mais na palavra do Senhor. Para que a gente possa ser mais profundo no relacionamento com Deus. E que durante a semana, talvez, a gente possa pensar no que nós fomos ministrados aqui, desde o momento do louvor até a hora que o culto finalizar. Para que isso? Para que a palavra comece a se tornar verdade nas nossas vidas. Para que nós possamos ser a expressão de Deus. Porque esse é o objetivo de Deus. Abra lá sua Bíblia em João capítulo 1. O objetivo primeiro de Deus é formar Cristo em nós. Amém? E nós cremos nisso, sabemos e já ouvimos isso algumas vezes. Então, para nós conhecermos de nós e sabermos da missão de Deus, que é fazermos a imagem e semelhança, precisamos conhecer de Cristo. Porque Deus, veja só, numa relação, Ele empunhou a vontade, que era que sejamos a sua imagem e semelhança. Cristo, na relação da Trindade, nos dá a semente, que é Ele mesmo, a oferta. E o Espírito Santo faz com que essa semente cresça. Então, nessa relação, nós somos a resposta disso. Nós somos o fruto disso. Da vontade do Pai, da semente do Filho, e do cumprimento e da frutificação do Espírito. Nós estamos vivendo como quem responde para a Trindade, sim, Deus, eis-me aqui. A tua vontade, a tua semente e o teu convencimento, o teu ânimo, a tua força, o teu poder sobre mim, a tua unção, faz eu viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque não está ligado no que nós estamos fazendo, mas está ligado em quem nós estamos nos tornando. Porque de nada vale o que se não for um quem. Deus não está interessado no que você pode fazer. Deus está interessado em quem você é. Amém, queridos? De nada vale o que você faça. Eu, por exemplo, estou assim, pouquíssimo preocupado com o que você faz. Desde que você entenda quem você é. Como você vai fazer isso, aí é uma questão sua. E isso é a graça de Deus. A Bíblia vai dizer da multiforme graça de Deus.
que você vai poder explicar para uma pessoa de maneira muito mais profunda do que qualquer teólogo profundo, porque Deus flui através da sua vida. E isso vai ser verdade para ela, porque é quem você é. Você pode estar no seu trabalho, alguns são melhores no trabalho manual, outros são melhores no trabalho de planejamento, de pensar, de organizar as coisas. E isso não está muito ligado, desde que você entenda quem você é. É exatamente aí que o diabo pega o ser humano. Ele chega para Adão e Eva e fala assim: o dia que você fizer, ou seja, o que você faz, aí você vai se tornar um quem. Isso que é a maior loucura, né? A gente ainda pensa assim, que está ligado ao mérito, que está ligado ao que nós fazemos, e não quem nós somos. Então, o capítulo 1 aí do livro de João, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se faria. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, olha só que coisa incrível. Deus tem uma vontade de fazer com que sejamos a sua imagem e semelhança. E aí Cristo é essa semente que, uma hora sendo o único, se torna o primeiro. Então ele deixa de ser o unigênito para ser o primogênito. E aí nós, então, seguimos esse caminho. Ele inaugura o caminho que nós vamos passar depois. Ele faz com que Deus seja revelado através dele. A Bíblia diz que o mistério que estava oculto nos séculos é revelado na pessoa de Cristo. Para ser revelado em nós. Amém? Então nós temos um modelo perfeito para seguir. E aí nós precisamos olhar para a Bíblia entendendo que a nossa vida é ser como Cristo. E aí um dos aspectos que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a percepção da importância que a comunhão nos traz. Eu perguntei essa semana para pelo menos umas 30 pessoas sobre isso. E eu não obtive nenhuma resposta dessas 30 pessoas, mais ou menos. O que é comunhão? O que você pode testemunhar sobre uma cura ou sobre uma bênção que você recebeu na comunhão? E eu queria te dar uns minutinhos aí para pensar sobre isso. Talvez aí alguns segundos, na verdade. O que é que você poderia testemunhar de uma cura ou de uma bênção que você recebeu pelo fato de estar em comunhão? É inevitável que nessas perguntas a gente associe uma bênção material ou alguma coisa que a gente pode tatear, que eu possa tocar. Mas quantas coisas maravilhosas eu sou hoje por causa da comunhão, que não tem nada a ver com a minha capacidade, mas pelo simples fato de eu me reunir aqui na igreja. Quantas coisas eu aprendo, principalmente, por exemplo, sobre tolerância, quando eu estou em comunhão com as pessoas que são tolerantes.
Quantas curas um homem tem pelo fato de se relacionar com um homem que tem a diferença nele, por exemplo, no tratar com a esposa, com os filhos. E a gente vai fazendo as ligações daquilo que nós podemos receber, mas eu estava pensando nessa semana e se lembrando do como a igreja foi bênção na minha vida e de como estar em comunhão foi bom. De como isso me trouxe... Olha, eu sou um cara assim que tenho pouca paciência com coisas medíocres. Eu fico irritado profundamente. E se não fosse a comunhão com os irmãos, eu seria um caos. Porque se eu tenho pouca, e ainda essa pouca que eu devo é pela comunhão, imagina se não fosse a comunhão. Quantas coisas nós vamos sendo moldados e curados pelo simples fato de se relacionar. E nós não percebemos isso por um tempo. Porque nós não associamos isso, porque nós associamos algumas coisas com aquilo que nós fazemos, pelo fato de estarmos melhor, pelo fato de termos um mérito, por percebermos isso. E paramos de perceber que a comunhão, ela traz vida nas nossas vidas. E Deus estabeleceu isso aí, porque Deus não quer, preste bem atenção nisso, olhe bem para mim, preste atenção nisso. Deus não tem preocupação de se revelar como um Deus. Amém? Amém, queridos? Deus não tem preocupação de se revelar como um Deus. A ideia de Deus nunca foi se revelar como um Deus. Todo ser humano tem facilidade de ser um grande devoto se encontra um Deus que faz milagres. E o que mais tem espalhado pelo mundo são devotos de deuses que realizaram milagres. A ideia de Deus sempre foi se revelar como um pai. E ele só se revela como um pai quando é que uma pessoa se torna pai? Quando ela tem filhos. Então a ideia de Deus sempre foi se revelar como um pai através de quem? Dos seus filhos. Então eu tenho uma responsabilidade como irmão de revelar Cristo que você ainda não conhece, e você tem a responsabilidade como meu irmão de revelar Cristo para mim que eu ainda não conheço. Porque é exatamente nesse ponto que nós conheceremos Deus. Porque nós estamos amadurecendo na comunhão. Amém? Então a comunhão para nós não tem mais um sentido de buscar uma coisa, mas tem sentido de levar as coisas. Sabe qual foi um dos maiores choques que eu tive na minha família? Quando eu me tornei adulto? Íamos na casa dos meus avós praticamente todos os finais de semana. E era ótimo para mim, porque na casa do vô era sempre primo, cheio de primo, brincar, era comida, e na volta meu pai ainda parava numa padaria e comprava o Kinder Ovo. Custava R$1 o Kinder Ovo, naquela época. Hoje deve estar uns R$12, acho, será? Vocês comiam Kinder Ovo aí também, né? Por isso vocês estão... Era muito bom, né? Faz muito tempo que eu não como Kinder Ovo. Então era ótimo, porque era muita comunhão, era comida, era festa, alegria, e na volta ainda ganhava um Kinder Ovo. Você percebe? Criança eu só recebia. E aí um dia, já casado, casado com a Raquel já, eu chego na casa do meu avô e percebo uns primos meus trazendo a comida. E eu, sem nada na mão. E aí eu falei, meu Deus, não brota comida aqui, né? Precisa trazer. Porque agora a comunhão não é mais ir lá receber, mas é ir lá estar junto. É poder levar alguma coisa, é poder cozinhar e falar, olha, eu trouxe, eu pensei em você quando estava fazendo. Eu me preocupei em estar aqui. Você vê como muda? E é muito simples.
Quando eu estou preocupado em receber, a minha mentalidade é do quê? De escravo. Eu tenho direito à comida. E eu estou ligando daquilo que eu faço. Eu não entendo a minha identidade. Deus tem essa missão, que nós nos tornemos parecidos com Cristo. E isso não tem como fracassar. Amém? Se tem uma coisa que você não foi projetado, é para fracassar. Não tem como. Porque você é fruto de uma semente incorruptível. O único jeito da missão dar errado é se você for o quê? Rebelde. Aí não vai dar certo. Mas mesmo que você tenha a incapacidade de fazer, e mesmo que você faça tudo errado, ainda assim vai ser um sucesso. Amém? Você crê nisso mesmo, queridos? Nós tivemos encontros aqui que foram um fracasso organizacional, mas assim, com muita força. Não tinha comida, depois só tinha frango. Você saía no final do encontro assim, arrotando pena. Se tossia, saía uma pena de galinhas. Era um caos. O último então que eu organizei, tive que fazer até empréstimo para pagar ao final, porque um monte de gente não pagou ainda. Foi assim, eu olhava e falava, meu Deus. Aí teve gente perdendo celular, tive que pagar celular para a pessoa. A gente tinha combinado de nem levar, mas daí paga celular. E faz, assim, organizacionalmente falando, horrível. Porque quem estava à frente, no caso eu, não pensou, não planejou, não conversou, não acertou. Então, foi um caos. No primeiro dia que chegamos lá, já não tinha janta na sexta-feira. Não, mas você não falou nada de janta. Eu falei, meu Deus, como assim? Toca ir para o mercado comprar coisa para comer e tal. Você entende? Sim, detalhes, foi péssimo. Mas com cura, com restauração. E isso foi tremendo. Que ainda que eu fui muito bom para errar, Deus foi muito bom para cumprir as coisas. Então você pode assim ser um fracasso no sentido de não ter capacidade. Mas se você não for rebelde, se cumpre. Porque você foi gerado de uma maneira incorruptível. Não tem como dar errado. Você entende isso? Não faz parte das nossas vidas. Então essa é a ideia de Deus, de se revelar através dos seus filhos. Então você não é um ente humano, como quem está em capacidade para reproduzir os poderes de Deus. Você é um ser humano, a expressão de uma parte de Deus a ser revelada. Como Cristo foi no nosso modelo perfeito, o mistério oculto, o próprio Deus, nós somos assim também. Então, quando for Cristo perguntado pelos seus discípulos quem é Deus, qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta dele, queridos? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, não estou preocupado em fazer, mas eu estou preocupado em quê? Em ser. Porque quem está preocupado em fazer é animal, porque age de acordo com com o seu instinto, com a sua necessidade. Então é animal, terreno e demoníaco. É exatamente nesse âmbito que Jesus veio. Na maior das necessidades da terra. Qual é o nascimento de Jesus? Nenhuma manjedoura lá, numa coxia, na onde os animais fazem o quê? Necessidade fisiológica e é onde eles comem. No mais baixo nível de saciedade natural. Para revelar quem? O próprio Deus. Para que Deus fosse revelado. Abra lá sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. Nós vamos ler sobre um homem que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Agora, como é que Davi alcança uma autoridade para ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Vocês vão lembrar, antes de chegar aí no 2 Samuel,
que estava tendo uma guerra lá, e eram já 40 dias que tinha um filisteu zombando do povo. Vocês lembram disso, né? Essa é a história da Bíblia que o Mateus mais gosta. A história de Davi e Golias. E aí estava lá Golias, 40 dias, a Bíblia diz que ele estava lá zombando do povo, falando, e aí, acordou alguém mais valente aí hoje para vir aqui brigar comigo? E Davi está indo lá para fazer o quê? Levar queijo e farinha para os seus irmãos, alimento. E porque ele se propôs a isso, porque quando o pai dele falou para ele fazer isso, no outro dia ele já foi fazer, esse serviço dele gera na vida dele o quê? A autoridade. Para que a pedra dele fosse fatal. E às vezes a gente pensa que a autoridade é um rótulo dado, é uma posição alcançada. Mas a autoridade, ela se é dada através do serviço. Quer ter autoridade? Sirva. Jesus explica isso de uma maneira bem clara. Ele fala, quer ser o maior? Seja o menor. Então, Davi chega nesse momento aí de 2 Samuel, já rei, capítulo 9, verso 1, ele fala assim, ó, ainda resta porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Quem que era amigo de Davi aqui? Vocês lembram disso? Quem era amigo de Davi? Jonatas. E por que ele não fala da casa de Jonatas? Porque todo ser humano maduro leva em consideração o seu opositor, o seu inimigo. E garante a mesa, mesmo que ele seja a pessoa que vai te trair. Davi disse, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para vir aqui, ó, comer comigo? Sempre que uma pessoa for madura, ela vai colocar na mesa dela um traidor ou um potencial traidor. Sem preocupação nenhuma, sem medo de ser traído e sem mudar o tratamento com essa pessoa. Essa foi uma das lições que eu aprendi com o pastor Jeremias, de sempre garantir a posição na mesa, mesmo das pessoas que estão prestes a te trair ou já te traindo, e isso está evidente para todo mundo. Para que essa pessoa tenha uma oportunidade de se arrepender e de voltar atrás. E mais do que isso, de ser curada. E isso era um dos confrontos maiores que eu tinha com ele. Mas está errado, essa pessoa está te roubando, mas não sei o que lá, fez isso, fez aquilo. Precisamos garantir o lugar dela mesmo. Sabe o que Jesus fala para João no capítulo 15, no verso 16? Lá em João, capítulo 15, 16. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Quem que escolheu Judas? Quem que escolheu Judas, queridos? Como que ele trata Judas antes de ser traído? Por que que você trai um amigo? E quem tenta se opor ao cumprimento do propósito de Deus, que era ele ir para a cruz, ele fala o quê? Para Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Porque se você está impedindo o cumprimento do propósito de Deus, você é anticristo. Se você está favorecendo o cumprimento, você é o quê? Um amigo. Então vamos caminhar comigo, não tem problema não. Então vamos começar a amadurecer isso aí. Não é só quem fala bem, mas é quem fala mal. Porque se nós estamos garantindo na mesa, só quem fala bem, só quem está junto, só quem trabalha, só quem faz, nós somos o interesseiro. Somos os corruptos da história. Amém? Se a gente está garantindo lugar na mesa só para quem é muito bom, só para quem é honesto, nós estamos sendo os corruptos da história. Nós não estamos preocupados em levar cura. Não estamos preocupados em libertar o oprimido. Não estamos querendo trazer libertação ao cativo. Não estamos querendo dar vista aos cegos.
Nós estamos querendo o quê? Ser beneficiados. Mentalidade de escravo. Repita isso comigo. Mentalidade de escravo. É duro isso, eu sei, mas é uma verdade. Aí a mentalidade de escravo vai ler o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com qual olhar que ele lê esse texto? Seja sincero. Como é que nós estamos lendo o Salmo 23, queridos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele vai me dar uma bênção que eu preciso, ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque tudo que eu preciso para refletir a Sua presença e para ser bênção na vida dos meus irmãos, eu já tenho. Sabe o que a mentalidade de escravo faz? Inverter as coisas. Achar que a mão é a autoridade e não os pés. Abra lá, volta um pouquinho de Samuel. A gente vai extrapolar um pouquinho do tempo, mas creio eu que vai valer a pena, queridos. Samuel capítulo 4. 2 Samuel capítulo 4. Versículo 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era ele da idade de 5 anos quando Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonas. Então a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela para fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Sabe o que isso significa espiritualmente? Uma pessoa manca? Volta lá em Josué para a gente entender o que significa isso. Josué capítulo 1. Verso 3. Texto muito conhecido. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O que é uma pessoa manca espiritualmente, queridos? Não tem autoridade. Não conquista nada. Não caminha na vontade do Senhor. E a gente acha que a autoridade é rótulo ou é o que a sua mão tem capacidade de fazer. Mente de escrava. Qual que é a mente de escrava aí? Vai acontecer alguma coisa, eu preciso salvar. Não posso deixar exposto ao risco. Eu preciso proteger e sair correndo pensando no futuro. Mentalidade de filho, penso na eternidade. Esse é o meu lugar, eu vou ficar aqui. Mesmo que isso gere morte, mas foi aqui que Deus me colocou. Eu não vou arredar o pé. Eu não estou orando para que o meu cônjuge seja uma melhor coisa. Eu estou orando para que eu seja bênção na vida dele. Não estou orando para que eu tenha os filhos que eu mereça, mas para que eu seja o pai que o Senhor levantou para a vida deles. Não estou orando, e aqui agora falando da minha pessoa, para que eu tenha a igreja que eu mereça, mas para que eu seja um pastor que abençoe. Não estou orando para que seja... Enxergo um problema na vida da igreja. Vou conversar com o pastor. A minha resposta sempre é: glória a Deus, Deus está te levantando para solucionar isso aí. Vamos junto, porque você percebeu esse problema. Eu não tinha percebido. Vamos caminhar comigo agora, irmão. Porque agora eu só tenho que orar com você. Porque você já percebeu o problema, com certeza já tem capacidade para resolver. Vamos caminhar comigo agora. Eu estou falando isso, vou espantar as pessoas que forem falar de problema daí, né? Mas é para trabalhar junto. Porque eu não vou arredar o pé agora. Porque agora eu identifiquei isso, a responsabilidade é minha. Sabe uma coisa que eu aprendi com meu pai sobre brigas e confusões? Foi não correr. Foi ficar sempre pronto para se defender. E eu aprendi isso lá no estádio de futebol, Jaime Sintra, em Jundiaí. Estavam num jogo, a gente vendia refrigerante, cerveja lá depois do jogo, e ele sempre saía 5 minutinhos antes para arrumar as coisas, e eu ficava lá até o final do jogo. Ele deixava eu assistir até o final. E aí saiu uma confusão, e ele viu todo mundo correndo, e percebeu que era uma confusão, e veio me encontrar. E aí lá tem uma rampa assim, lisa, depois da arquibancada, e eu estava engatinhando no meio dessa rampa. E ele falou: nunca mais faça isso. Toda vez que você que estiver no meio de uma confusão, fica sempre de frente para ela. E você vai conseguir se defender. Se você virar as costas e sair correndo, você vai se machucar.
E a gente tem essa mentalidade de pensar no futuro ao invés de resolver o que está acontecendo agora. De pensar em resolver as coisas para acertar lá na frente ao invés de resolver o problema de agora. E a nossa mente está sempre lá no futuro. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, ao invés de ser grato e abençoar pelo momento que está vivendo agora e das oportunidades que você tem agora. Porque estamos pensando como escravos, ao invés de entender o que está diante de mim, eu estou olhando para o que está adiante de mim. Paulo fala o quê? Esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para as coisas que estão diante e não adiante. Eu estou falando de eternidade e não de futuro. Então, se eu tenho a revelação da eternidade, eu caminho nela. Eu não estou preocupado com o meu futuro. Porque o seu futuro é morte. Amém? Em todos os sentidos possíveis aí. Então agora, meu caminhar agora é não como uma escrava que está querendo salvar e privar os riscos. Agora eu estou consciente, Deus me trouxe aqui. E aqui eu vou ficar até quando Deus mandar eu sair. Amém? Então o que é que Davi garante? Garante a posição na mesa de quem perseguiu ele, da linhagem contínua. E mais do que isso, ele ainda esconde aquilo que trazia vergonha. Ele restaura a posição e esconde a vergonha. Você tem ideia do que é isso, queridos? De trazer um potencial assassino para dentro de casa. Foi isso que Davi fez. Tem noção do que é isso? Porque agora a mentalidade é outra. Eu estou caminhando, queridos, agora não mais como quem está preocupado em resolver as coisas através do poder, mas eu estou preocupado agora em me relacionar através da autoridade. Porque ainda que você tenha poder para me matar, você não tem autoridade sobre isso, porque você só tem poder sobre isso porque Deus te deu isso. Não foi isso que Jesus falou para Pilatos? Quando Pilatos falou assim, você não sabe que eu posso livrar você da morte? Lembram disso? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Você só tem alguma coisa porque é o Pai que te deu. Coitado do pessoal que quer confrontar Jesus, né? Sabe qual é o instrumento pedagógico pré-crucificação mais real para esse ponto aqui, sobre autoridade e poder? A bacia. 2 bacias. Uma serviu para lavar as mãos e a outra serviu para lavar os pés. Sabe o quanto isso é profundo? Um cara age por poder e ele fala, eu vou me livrar da culpa. Eu lavo minhas mãos, você faz o que vocês quiserem. E o outro está servindo, lavando os pés. E quando Pedro fala assim, não posso deixar o Senhor fazer isso comigo, o que Jesus responde? O que é que Jesus responde para Pedro, queridos? Se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Você não tem autoridade. Não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver onde você pisa, tem a ver com o que os seus pés estão te levando para onde. Não tem a ver com se livrar da culpa, como foi Pilatos, eu lavo as minhas mãos e a gente está assim. A gente está preocupado com o que é que pode trazer dano. Quando deveríamos estar nos preocupando com quantas bênçãos a gente tem que dar para as pessoas. Quantas pessoas estão precisando ser abençoadas. Que o meu irmão não conseguiu compreender uma coisa tão simples para mim e eu preciso explicar isso para ele. Porque senão ele vai continuar errando e eu tenho essa autoridade. Eu já pisei nesse lugar. Eu já pisei nesse campo. Por ter pisado aqui, eu já tenho parte com Cristo nesse aspecto. Então agora eu tenho autoridade para ensinar meu irmão sobre isso. E a gente está fazendo igual Pilatos. Eu estou lavando as mãos sobre isso. Isso é o problema dele. A gente está lendo Salmos 23 com consciência de escravo e não está entendendo ainda as coisas. Para a gente finalizar, abra lá em Salmos 23.
Eu fico me perguntando, queridos, como é que a gente não entende o quão importante é ter comunhão. Ó, eu tô na igreja assim, liderando já alguém, ou uma célula, ou pregando, faz 20 anos. 20. Desde os meus 16 anos eu faço isso. Prego, ministro, oro. 20 anos. Eu já vi inúmeras histórias de pessoas que começaram bem, começaram orando, começaram estando junto, queria ter comunhão o tempo todo, era pós-culto, era aniversário, fazia questão de estar junto com alguém na igreja. Questão. E depois começou a se isolar. E foi se isolando, e foi se isolando, e foi se isolando, e foi se isolando, e depois ainda culpava todo mundo. Mas inúmeros casos, inúmeros de pessoas. Aí teve uma época que eu falei assim, eu conversava com a Raquel, ela falava, não, a gente precisa ir. Como líder, a gente precisa estar lá, a gente precisa insistir. E aí eu falei, então é verdade, eu estou errando, então vamos nisso. Inúmeras pessoas que falam assim, não quero, inventam desculpas. Já cheguei em casos, quer dizer, eu estar na frente da casa da pessoa, ouvindo a televisão da pessoa, falando assim, estou aqui, vim visitar você, vim orar por você, não estou em casa. Não é possível. Só que deixou a TV ligada. Já teve um caso uma vez de ter um casal discutindo a hora que eu cheguei. E eu ligar e falar, não, aqui está tudo bem, pastor. Está uma bênção aqui em casa. Nossa, tremenda. Se eu tivesse esperado mais 15 minutos para ligar, acho que tinha até voado um prato na cabeça de alguém. Veja, se aconteceu isso com você, não estou dando nenhuma indireta também. Eu deveria até, mas enfim, já falei. Não é indireta, não. Aliás, é uma bem direta mesmo. A gente precisa estar na comunhão. Você precisa entender o quanto é importante isso. Cura sem você perceber. De tão bom que é. De tão gostoso que é. A gente não pode se privar disso. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí é muito bom para uma ovelha ouvir isso, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora começou a complicar. Porque eu tenho certeza que o pastor está me protegendo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda está muito bom. Mas a hora que fala que o cajado consola, começou a dar problema aí. Porque o cajado serve para corrigir, ora para quebrar a pata, ora para machucar o pescoço. Aí vai trazendo ferida. Aí já não é tão legal assim. Alguém aqui já apanhou do pai e da mãe, teve que fazer salmoura depois? Não? Sim? Alguém? Só eu, né? Casa apanhava de fio de ferro, se fosse o caso. E a minha mãe não pode nem negar, porque era ela que fazia isso. Antigamente, porque hoje não dá mais. Né? Era gostoso que eles não era. Dava medo a hora que falava da varinha de marmelo. Não estamos nem falando aqui se é certo ou errado, amém, queridos? Graças a Deus a educação evoluiu nisso. Mas eu peguei a parte que não era tão evoluída assim. Então você percebe que agora começou a complicar, porque agora o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então já estamos tratando aqui de umas correções. Está amadurecendo agora. Porque agora tem coisa que não adianta só ouvir. Se você já está ouvindo, você já tem conhecimento e mesmo assim não está adiantando, precisa de uma correção mais dura. Então Deus está começando a tratar você de uma maneira mais dura, porque se está te ouvindo não está adiantando, então você precisamos resolver esse negócio aí. E a Bíblia diz que Deus toca no mais íntimo do homem a fim de trazer quem? O homem para Ele. Então, se não está resolvendo, precisamos dar uma apertada, é isso que Deus está vendo. Você imagina você caminhar com Jesus 3 anos, vendo tudo o que Ele fazia, desafiar Jesus, a cabeça de Pedro, corrigir Jesus de uma pregação.
Que mundo estava Pedro? Nenhum. Então ele precisou, afasta-te de mim, Satanás. Tu me amas, te amo. Tu me amas, te amo. Tu me amas, tu sabes. Nem eu sei mais. Você precisa ser corrigido em um nível que você nem está entendendo ainda. É o que Jesus está falando para Pedro. Amém? Não é isso? Parece a gente quando é criança. Não faz, filha, faz. Não faz, filho, faz. Não faz, não faz. Não faz, não faz. Aí machuca, tá vendo? Estou falando para não fazer. Se quer fazer, vai se machucar. E aí continua. Então agora começamos a amadurecer aí o Salmo 23. Aí ele vai. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mente de escravo fala, agora todo mundo vai ver que eu estou assim, cheio da unção, que eu prego, e que está dando certo o meu trabalho, e que eu ganho bem, e eu consegui comprar um carro, e meu filho é educadíssimo. Nossa! Se eu combino com as crianças, sabia? Eu já tentei isso. Eu falo, filha, obedece o papai na hora que a gente chegar na igreja. Mas chega aqui, atrapalha tudo. Brinca com o carrinho. Não passa o carrinho na parede branca. É a mesma coisa que falar, passa o carrinho na parede branca. Então, às vezes a gente vai pensando assim, fala, agora é a hora de eu mostrar que tudo que a aparência, o cosmético, né, dar uma maquiada, tampar as imperfeições, para parecer mais do que é. Mas a mentalidade de filho agora é de garantir a posição na mesa de até um possível traidor. Olha bem para mim. Se tem uma coisa que Deus vai garantir na sua vida e na minha vida, é o risco de você cair. Sempre. Amém? Sempre. Sempre, tudo que Deus te pedir, vai ter um risco tão grande quanto do que Ele está te pedindo, de que você caia. Davi estava lá no reino, uma mulher tomando banho lá. Como que pode uma mulher tomar banho à vista do homem? Como que pode um homem ficar também olhando e ir lá e ir atrás da mulher? Como que pode Deus falar para Adão e Eva, não come do fruto, e colocar um fruto que era atraente aos olhos no meio do jardim, de fácil acesso? Sempre vai ter o risco. Sempre. Mas Deus vai estar conosco, nos sustentando. E aí, versículo 6: a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então agora eu comecei a amadurecer. Porque a bondade e a misericórdia estão comigo. Porque eu estou habitando na casa do Senhor. Porque agora eu entendi um significado importantíssimo. A ovelha vira cordeiro. Não é isso? A ovelha vira cordeiro. Amém? Quando é que a ovelha vira cordeiro? Quando ela deixa de ser um animal vivo e se torna um alimento. Amém? E isso é muito profundo. Quando é que a obra do Senhor está feita na minha vida? Quando eu agora não estou olhando para as minhas vontades, mas estou servindo de alimento para os outros. E se Deus, eu queria terminar com essa pergunta. Queria que você se colocasse de pé. Se Deus fosse fazer essa mesa aqui, na presença dos seus inimigos, e você fosse o alimento, eles sairiam satisfeitos, ou Deus ia passar vergonha com o que Ele está oferecendo? Ia ser um alimento bom, saudável, que ia saciar a fome, que ia cumprir o seu objetivo, ou ia faltar comida? Se nós fôssemos aquela criancinha que chegou para Jesus com 5 pães e 2 peixes e entregasse para Jesus, para Ele multiplicar para multidões, as multidões sairiam satisfeitas e ainda sobrariam coisas, ou o nosso alimento ia ficar faltando? Ia ter falta de vitamina de algum canto? Não tem como dar errado, queridos, a menos que você seja rebelde.
Uma vez um rapaz me falou assim, mas é por causa que você não entende. É o outro pastor que me impede de crescer. É o profeta que me impede. É a minha esposa. Ele culpou 3 pessoas assim, no mesmo momento. Que me impede de cumprir o propósito de Deus. Eu falei, mas quem te levantou, irmão? Ele falou, foi Deus. Eu falei, como é que uma pessoa vai poder impedir algo que Deus te levantou para fazer? Não tem como dar errado. O único jeito de não prosperar é a rebeldia. O diabo só virou diabo porque foi rebelde. Judas só se tornou Judas pela rebeldia. Você só não vive aquilo que Deus tem para você se for na rebeldia. A Bíblia diz de um discípulo de Paulo, esse foi um consolo uma vez que eu recebi do Senhor. Ela diz de um discípulo de Paulo. A Bíblia diz assim que esse discípulo se tornou inimigo da igreja. Era como se um de nós aqui se convertesse ao islamismo, fosse lá na cúpula deles e falasse assim, tem uma igreja lá, cheia de cristão, com culto nos domingos, 9 horas da manhã, 9h30, pode ir lá, entrar com um carro bomba e explodir lá. É mais ou menos isso o discípulo de Paulo fez. Por rebeldia. Não tem como dar errado, a não ser que sejamos rebeldes. E eu queria orar com você sobre isso, para que você entenda que você é filho e que não é escravo. Que você entenda que a autoridade vem pelos seus pés. A Bíblia diz que Deus colocará os nossos inimigos aonde? Debaixo dos nossos pés. Não é pela capacidade que eu tenho em vencer, em derrotar, pela força do meu braço, mas é pela autoridade que eu tenho. Os inimigos estão debaixo dos nossos pés.